Fala aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu queria falar agora com você sobre o POC na prática. O que é o POC na prática? Como funciona? Você está vendo aí o Excel aberto? Eu acho que faz mais sentido eu sentar com você e mostrar, olhando dentro do próprio Excel, como funciona cada exemplo, como chegar no cálculo do POC, onde aplicar o POC, tá certo? E antes de falar, de entrar no assunto, eu queria compartilhar com você que alguns amigos meus estão perguntando: pô, Felipe, e aí, por que você tá fazendo esse processo aí, colocando vídeo no YouTube, né, falando também colocando conteúdo lá na sua página do Instagram? E a grande verdade é que eu sinto uma grande carência de profissionais que têm conhecimento e entendimento nessa área, tá certo? Eu já trabalhei em 3 empresas, né? 2 de capital aberto aqui de São Paulo e essa que eu estou agora há mais ou menos 7 anos não é de capital aberto, mas ela tem cadastro na CVM, ela é categoria B na CVM. Mas a grande verdade é que tem uma grande dificuldade de ter pessoas e material humano que tem esse conhecimento, tem entendimento dessa área. Para você ter uma ideia, ano passado a gente estava no processo interno de contratação de profissional para contabilidade, tá? E eu precisava contratar um assistente para esse segmento, para o meu time da contabilidade. E eu queria que tivesse experiência, né? Um mínimo de experiência, de conhecimento com incorporação imobiliária. E eu encontrei, demorou mais ou menos de 3 a 4 meses para encontrar, para receber um currículo de uma pessoa que estava interessada, né? E eu estava procurando também uma pessoa que estava desempregada, né? Até por conta para ajudar todo aquele processo de crise que o Brasil enfrentou. Eu preferi contratar uma pessoa que estava desempregada que contratar uma pessoa que já estava trabalhando, até porque uma pessoa que está trabalhando ela quer vir com um salário um pouco maior, né? Mas também tem todo o aspecto social que eu me importo muito nesse sentido. E a gente encontrei uma pessoa, essa pessoa era estagiária, só que ela não teve o contrato renovado, e esse estagiário teve o mínimo de conhecimento da incorporação imobiliária, e que já fez a total diferença se eu fosse olhar para os outros currículos que eu recebi das pessoas que não tinham esse tipo de contato com esse segmento. É um nicho muito específico, tem algumas particularidades, tá? Mas basicamente é contabilidade, existe receita, existe despesa, existe custo, contas a receber, estoque, é contabilidade normal, mas tem algumas particularidades e que essa pessoa estava muito à frente dos outros currículos porque ela já tinha um mínimo de conhecimento e de entendimento deste segmento. Então, e aí partiu isso. Então eu falei: Bruno, na minha equipe a gente treinou praticamente todos os assistentes e analistas que estão lá. Eles vieram sem esse conhecimento, sem esse entendimento no nicho da incorporação. E há um desgaste, né? Ficar treinando também, sempre treinando, receber pessoas que não conhecem, ficar treinando também gera um desgaste. Então, esse material vai ser importante até se eu contratar uma outra pessoa que não tem esse conhecimento, de eu indicar o meu canal, né? E a pessoa conseguir absorver parte daquilo que eu quero que ela absorva dentro desse conteúdo do canal, para que ela possa já entrar mais preparada. E talvez, né, esse conteúdo possa fazer a diferença para você. Você se encontra nesse sentido também, neste momento de vida, talvez desempregado, ou talvez querendo alavancar a sua carreira, precisando fazer algo novo, porque eu acredito que as coisas vão acontecer, né, de maneiras diferentes se você fizer coisas diferentes, se você aprender conteúdos diferentes. Não adianta você não fazer nada diferente e querer resultados diferentes. Isso para mim não faz muito sentido. Então, é com esse intuito que o canal foi criado, para passar bastante conteúdo desse segmento, que para mim é um segmento maravilhoso, eu adoro. Eu comecei como office boy no escritório de contabilidade, né? Eu tenho um vídeo que fala sobre empresa versus escritório de contabilidade, a minha opinião sobre esses dois mundos. Eu trabalho agora nessa incorporadora, vai fazer mais ou menos 7 anos, né? E desculpa. E eu me dei muito bem nesse segmento. E talvez faça sentido você se dar bem também, você aprender e talvez isso possa mudar
a sua perspectiva com relação à contabilidade e tudo mais. Mas agora vamos lá, vamos falar do POC na prática, vamos colocar a mão na massa e vamos trabalhar, tá certo? Então, o que é o POC? O POC é o método de reconhecimento de contabilização da receita de venda. Beleza, Felipe, vamos lá, vamos me dar um overview legal. Dentro da incorporação imobiliária, existem dois tipos de unidades. Unidades autônomas comerciais e as residenciais. Tá certo? E eu tô falando aqui, o meu segmento não é loteamento, não. É a unidade de prédios. São prédios sendo construídos, tá, para vender, para disponibilizar para o público, para os clientes, tá certo? Então vamos imaginar que no mês de janeiro, vamos colocar janeiro de 2019, vamos centralizar, deixar formatadinho bonitinho, para ficar claro o entendimento. Em janeiro de 2019, a incorporadora, ela vendeu a unidade 11 comercial e ela vendeu a unidade 1002 residencial. A unidade comercial valia 180 mil. Opa. Tá certo? E a unidade residencial, ela valia 350 mil. Então, total de venda no mês foi de 530 mil reais. Perfeito? Então, Felipe, e aí, tá bom, esse é o total das vendas do empreendimento, tal, no mês. É esse valor que eu vou contabilizar direto na contabilidade? Sabendo que esse foi o primeiro mês das vendas desse empreendimento? Não é esse valor que a gente vai contabilizar direto na receita de vendas dentro do nosso DRE. O que a gente vai contabilizar? A gente precisa de duas informações. Por quê? Porque essa receita de 530 mil, a gente precisa utilizar, aplicar o POC. E para eu aplicar o POC, eu vou precisar de duas informações, que é o custo orçado do empreendimento. E eu vou precisar do custo incorrido do empreendimento. Vou abrir um pouquinho aqui, para ficar melhor a formatação. Tá? O que é o custo orçado? O custo orçado nada mais é que o total dos gastos que o empreendimento vai ter para que aquele prédio, aquele conjunto residencial possa subir e ser entregue com base em todo o contrato que foi combinado entre cliente e entre a empresa, tá certo? Então, o custo orçado, você tem isso dentro da sua cabeça, orçamento, talvez você faça o orçamento aí financeiro do dia a dia, das suas contas, né? É a mesma coisa, o quanto que o empreendimento vai gastar para construir esse prédio, então vai ser 20 milhões de reais. Vamos chutar aqui 20 milhões de reais, perfeito? E o quanto que em janeiro de 19, acumulado, o quanto que teve de custo incorrido. O que é o custo incorrido? O custo incorrido é a realização deste orçamento. Então, dentro desse custo orçado, a gente tem obra, a gente tem terreno, a gente tem outros tipos de serviço, terraplanagem do terreno e tudo mais. Então, o quanto que eu já gastei de custo incorrido nesse projeto? Eu já gastei 7 milhões. Vamos considerar que a gente gastou 7 milhões. E que foi de terreno. Tá certo? Então, feito isso, nós precisamos calcular o POC. Então, vamos calcular o POC. O POC é sempre um percentual, tá certo? Então, o que significa o POC? Então, basicamente, o POC é o seguinte, é o quanto a minha obra já andou, já incorreu com base no meu custo orçado. Então, eu tive 7 milhões de terreno. O quanto esses 7 milhões está dentro do 20 milhões? O quanto representa 7 milhões de 20 milhões? Representa 35%. Logo, a minha obra, né, incluindo obra e terreno, já incorreu 35% no mês de janeiro. Perfeito? Então, qual é a minha receita de venda? Então, receita de venda
e a gente chama essa receita de venda na contabilidade de uma receita societária. Por que é uma receita societária? Porque essa receita societária não tem nada a ver com o dinheiro que o cliente já pagou para a gente, tá certo? Aqui, tudo esse número que eu estou te mostrando não tem nada a ver com dinheiro, é apenas o valor contratual. Isso aqui é contratual. Vou colocar aqui para deixar claro, contratual. Beleza? Isso aqui representa 530 mil é o valor do contrato. Então, minha receita societária, que é a minha receita de venda no mês, foi de 530 vezes 35%. Opa, vamos tirar a casa aqui, né, meu amigão? Então, quanto que eu preciso provisionar de receita no mês de janeiro? Eu preciso provisionar R$ 185.500. Esse é o POC. Poxa, Felipe, explicando assim, me parece mais simples, parece fácil. E realmente, você vê que é tranquilo, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Mas o POC, ele tem essa particularidade e pouquíssimas pessoas, até quem trabalha na área tem entendimento do POC. E o POC, ele é a base de tudo. Com base no POC, você contabiliza o restante das coisas. Importante também, vamos apimentar um pouco aqui essa negociação contratual. Vou colocar uma informação adicional aqui. O quanto que o cliente deu de sinal na negociação dessas duas unidades. Então, esse aqui é o valor contratual. Vou colocar em cinza aqui, contratual. Eu não gosto de trabalhar muito com essas telinhas aqui, eu deixo tudo em branco, eu gosto de visualizar melhor. E ainda em janeiro, deixa eu aumentar aqui. E aqui eu vou colocar caixa igual a grana, tá? O quanto que o cliente foi lá e pagou pra gente esses valores. Quanto? Na negociação, então o valor é de 180 mil, vamos imaginar que o cliente pagou 20 mil reais. Tá certo? E vamos imaginar que o proprietário da unidade 10, o futuro proprietário da unidade 1002, ele pagou 22 mil reais, 30 mil reais. Perfeito? Então a gente teve de ato aí mais ou menos 50 mil reais. Lembrando que esse pagamento caixa, como aqui no Brasil é muito comum a venda das unidades, a gente vende uma promessa, as incorporadoras vendem uma promessa, não vende o prédio ainda. Eu estou falando aqui de imóvel que vai ser construído, tá certo? Que ainda não foi, que não está pronto, ele está no chão ainda, tá lá só o terreno, tá? Então assim, no Brasil é muito comum essa prática das empresas comprarem um terreno, venderem uma promessa, venderem uma unidade que ainda não existe, e aí dentro dessa venda, dessa negociação, existe um fluxo de pagamento dessas unidades. E aqui eu estou colocando aqui o sinal, vamos colocar sinal, deixa eu dar mais um espaço. Opa. Deixa eu apagar aqui. Que o sinal na negociação das unidades foi esse valor de 50 mil reais, tá certo? Então, dentro da receita societária, isso não tem impacto nenhum na receita societária, tá? Por quê? Porque eu já contabilizei a receita de venda. Isso aqui não é receita. Isso aqui não é receita societária. A gente chama esse valor que entrou, de receita fiscal. E esse valor que entrou da receita fiscal é a base para a tributação. Vou colocar aqui do lado. Opa, pulou. Base para tributação. Beleza? Então essa é a base para tributação. Aqui eu vou aplicar, e aqui pode ser tanto lucro presumido, não deu, lucro presumido, lucro real ou
regime especial de tributação, que a gente chama de RET, tá certo? Então essa receita de venda, essa aqui a gente vai utilizar para pagamento dos impostos. Por quê? Porque na Receita Federal, a Receita Federal fala assim, ó, tudo aquilo que você recebeu, eu quero que você me pague de imposto. Esses 185 mil, você concorda que a gente vai receber todo esse valor aqui, ó, esse valor contratual de 530, no final do fluxo de pagamento combinado entre o cliente e a empresa, esse valor ele vai ser tributado. Então, parcialmente, a gente já está tributando 50 mil, que é o valor do sinal dessas unidades, tá certo? Então, esse valor vai ser tributado ou no lucro presumido, ou no lucro real, ou no regime especial de tributação. Geralmente, esses dois são os principais regimes utilizados dentro do segmento da incorporação imobiliária, tá? Lucro real é muito difícil, muito raro. Eu, particularmente, vi pouquíssimas SPEs, pouquíssimos empreendimentos a trabalhar essa receita fiscal com base no lucro real, tá? Porque como é o consumidor final, tem poucos benefícios para utilizar. Então, matéria-prima, você não consegue acabar utilizando para efeito do PIS e COFINS. Então, não faz tanto sentido. O lucro presumido e o RET, o regime especial de tributação, eles são mais utilizados para quem trabalha nesse segmento, tá certo? Então, para a gente contabilizar agora esse cara, eu não sei vocês, eu não sou muito fã não, mas vamos fazer o razonete aqui. Razonete. Eu não gosto muito do razonete, mas com certeza é o melhor critério ainda, o melhor método para mostrar, para divulgar, para ficar mais clara a informação. E geralmente quem estuda já está mais habituado a fazer o razonete, né? Então vamos fazer aqui o razonete. Vamos deixar no esqueminha aqui, coisa rápida. Aqui também. Vamos fazer o razonete. O razonete aqui, vamos fazer da conta de resultado. Receita dos imóveis vendidos. O RIV. Tá bom? Vou colocar um ponto aqui no final. Então, qual que é o valor do nosso RIV? 185 mil, que é o valor da receita societária. Vamos fazer um crédito no RIV. E aqui a gente vai fazer um débito em clientes a receber. Um débito em clientes a receber de 185 mil. Perfeito? Essa é a contabilização. É a primeira contabilização. E deixa eu fazer aqui um negocinho bonitinho. Vamos colocar um. Deixar em vermelho, tá? E a gente vai fazer a nossa segunda contabilização, que a gente precisa contabilizar também o recebimento, o sinal, né? Vamos contabilizar o sinal dessa operação, que foi o caixa barra banco. E a gente recebeu o dinheiro. Se a gente recebeu 50 mil, lembrando que o ativo, isso aqui é ativo. Lembrando que as contas de ativos são contas de naturezas devedoras, as contas de passivos são contas de naturezas credoras, as contas de receitas são contas de naturezas credoras e as contas de despesas são contas de naturezas devedoras, salvo exceções em alguns casos, em alguns aspectos, mas no nosso caso a gente sabe que se a gente recebeu um dinheiro e esse dinheiro entrou no nosso banco, entrou no nosso ativo, significa que eu preciso aumentar esse ativo. Se eu preciso aumentar o meu ativo, que é de natureza devedora, eu preciso fazer um débito. Perfeito? Vou colocar aqui, tirar esse... fazer um débito. E com base nesse cara que eu recebi, eu tinha contas a receber, eu tinha um débito lá de contas a receber, só que eu recebi esse valor de 50 mil reais, então eu preciso baixar meu contas a receber. Então, em contrapartida desse caixa, é o meu contas a receber. Então, eu faço um valor de crédito lá. No final do mês, eu tive uma receita, tive uma despesa. E aqui eu não estou entrando no aspecto do custo ainda. O custo eu vou deixar para um próximo vídeo para falar para vocês.
mas o foco importante é esse aspecto aqui do POC, da receita, e como faz para chegar ao POC e como aplicar o POC e em que aplicar o POC, né? Isso é o mais importante, tá certo? Então, é isso. É isso. E aí você pode fazer uma pergunta, pô, Felipe, mas e se a gente tiver, imagina, a gente passou o mês, vou simular aqui para você. Então, POC, eu vou colocar janeiro e eu vou fazer um POC de fevereiro. Beleza? Fevereiro. E aí em fevereiro, vou alterando aqui, você vai me acompanhando aí, tá? Em fevereiro, eu vendi as unidades comerciais. Eu vendi as unidades. Vamos imaginar que eu não vendi nada de unidade. Foi um desastre meu mês, foi um desastre, eu não vendi nada. E tá tudo bem, fazer o que? Faz parte. Eu recebi das unidades anteriormente, que a gente já tinha negociado no mês de janeiro, eu recebi dessa unidade eu recebi R$2.000. E dessa unidade eu recebi R$3.000, R$5.000. Perfeito? Aqui que está a grande diferença. Esse POC de 35% foi o POC do mês passado, perfeito? Agora a gente precisa reconhecer a diferença do POC do mês passado, tá? Para o POC que foi realizado esse mês. Então, esse mês de fevereiro, perdão, vamos imaginar que eu não vou entrar aqui no mérito que o custo orçado ele é atualizado sempre pelo INCC. Não vou entrar no mérito porque isso aqui vai sair fumaça da sua cabeça. Vamos considerar que o custo orçado é a mesma coisa e que o custo incorrido ele mudou. O custo incorrido, nós tivemos um gasto lá de R$500.000, mais ou menos, um gasto de R$500.000 de terraplanagem. Então o POC acumulado é de 37,5. O POC do mês, nada mais é que o POC acumulado menos o POC de janeiro. Então esse aqui é o POC do mês, fevereiro, de 2,5%. Perfeito? Felipe, o que eu faço com esse cara? O que você faz com esse cara é o seguinte, você vai pegar a mesma base da receita de venda societária, que foi o total de R$530.000, e aqui, de novo, eu não estou considerando a atualização da carteira com base no INCC também, tá bom? Não estou atualizando, não estou falando que o contrato está sendo atualizado, não vou colocar nada para não sair fumaça da nossa cabeça no momento, tá? Mas mais para frente a gente vai entender todo esse aspecto. E eu vou lá e vou aplicar sobre o POC que eu cheguei do mês, que é o POC de 2,5%. Logo, eu preciso reconhecer de receita daqueles dois contratos 2,50% de 530, que vai ser o total de 13.250. E aqui ele já puxou a fórmula contabilizando a receita, tá certo? E o quanto que eu tive para tributação desse cara, que, né, daquele sinal que os clientes me deram, do pagamento, né, da prestação que os clientes me deram, foram de R$5.000. É isso aqui. Logo, no primeiro, então esse aqui é o POC acumulado, esse aqui é o POC do mês, e esse aqui é o valor da minha receita de fevereiro. Então eu venho aqui, vou lá e vou contabilizar mais uma receita. Então eu vou fazer um crédito de 13.250, vou colocar o número 3 aqui, deixa eu só copiar a formatação, número 3 aqui, e vou colocar um débito de 13.250 e o número 3 aqui também. Deixa eu copiar daqui, e o número 3 aqui também. Contabilizamos a nossa receita através daqueles dois contratos com base no método do POC e utilizando a base de fevereiro. E nós tivemos um recebimento, grana, caixa de R$5.000. Então logo eu aumentei o meu ativo, aumentei o meu banco. Aqui eu vou colocar o número 4. E eu baixei em R$5.000. Número 4. Vou colocar uma forma. E eu baixei em R$5.000
o meu contas a receber, porque de fato o que eu preciso receber no momento, até agora, vamos somar aqui, somar nessa linha aqui. Vamos lá. O que eu tenho a receber no momento é 198.750 menos 55 mil reais, que é o total desses 43.750. Lembrando que isso é com base na receita societária. Isso aqui é um balancete, um número societário e não fiscal. Porque se fosse número fiscal, o que eu teria para receber de base fiscal seria aqueles 530, né? 530 mil, que é o total das vendas dos contratos, menos o que eu já recebi de caixa. Então eu teria que receber 475 mil reais. Esse número que a gente chama de cliente fiscal, que é o total do contrato menos aquilo que eu já recebi de caixa, ele não aparece na contabilidade. Ele não aparece no balanço. O que aparece no balanço? Aparece o cliente societário, que é o total das vendas, aquele 530 mil, aplicado o POC, perfeito, menos aquilo que eu já recebi, que na verdade é esse número aqui, ó, aparece o valor de 143.750. Ao invés de aparecer 475 mil, aparece no nosso balanço 143.750. Então, esse é o POC. Essa é a diferença do POC com relação a alguns segmentos. Essa é a diferença principal da incorporação imobiliária, com base, se falando do aspecto de receita, tá? Tem outras situações também que o POC é utilizada, mas nesse vídeo eu queria deixar com você esse aspecto do POC, o POC na prática. Se ficou alguma coisa, volta o vídeo, deixa seu comentário aí embaixo também, para a gente ir trocando figurinha, para ver o que eu posso ajudar, o que eu posso melhorar também para passar para vocês. Mas esse é o POC na prática, e eu fiz 2 meses para você entender como funciona, porque o primeiro mês, beleza, chegou no POC, e depois o segundo mês, sempre pela diferença. Pô, Felipe, e se eu vender mais um contrato em março? E se eu tivesse vendido um contrato em fevereiro? Coloca o contrato que você vendeu na base de fevereiro, aplica aqueles 2,5%, que é o do mês de fevereiro, na base anterior, naqueles 530 que foi as vendas de janeiro, e os 37,5, que é o valor de fato do POC acumulado, você aplica já no contrato que se fosse vendido agora em fevereiro. Simples assim, tá? Então, é isso. Eu espero de fato ter ajudado você aí num pouco mais de entendimento. E se você quiser mais vídeos nesse modelo, nesse padrão, deixa o seu like aí no canal, com certeza vai ajudar muito o meu trabalho aí também, um reconhecimento aí nessa mídia no YouTube, e deixa o seu comentário, e eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos, então se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo, tá certo? E eu vejo você no próximo vídeo, e até mais, um grande abraço, tchau, tchau!